Receitinha de hoje aqui no canal do comidadeverdade.art é arroz descabelado. Pensa numa receitinha simples, prática, nutritiva, mas que dá para você dar uma cara super sofisticada aí para apresentar na sua mesa. Então, corre aí, se você ainda não é inscrito no canal, antes de ver o videozinho, vai aí, se inscreve no canal e depois veja essa receitinha aqui que tá uma delícia. Bom apetite! E vamos hoje à nossa receitinha de arroz descabelado. Aqui está o ingrediente principal da receitinha de hoje, que no vídeo passado, se vocês ainda não viram, vão lá, deem uma conferida, que são os meus cogumelos, que eu expliquei como que eu guardo os meus cogumelos para tê-los mais tempo, mais fresquinhos dentro da minha geladeira. E aí, antes de abrir aqui, eu posso mostrar para vocês aquela questão que eu sempre falo de colocar não só os cogumelos, mas também outros ingredientes como saladas, cobertos com um papel toalha. Então, se a gente for ver esta caixinha aqui, ó, bem de pertinho, a gente vai ver várias gotículas de água, tanto ao redor como também na nossa tampa. Então, se eu guardasse os meus cogumelos nesse recipiente e não colocasse o papel toalha, provavelmente eu perderia esses cogumelos em 2, no máximo 3 dias. Mas para fazer isso e uma outra forma de preservar os seus cogumelos, você veja o vídeo anterior. Agora eu vou pegar aqui os meus cogumelos da receitinha de hoje. E hoje eu vou usar os meus cogumelos juba de leão. E aí, por isso, a receita do arroz descabelado, ó, porque a gente vai desfiar essa juba aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou pegar esses cogumelos aqui, ó, e eu vou desfiar ele, ó. Isso aqui parece um frango, um peito de frango, né, que a gente tá desfiando. Então, eu vou desfiar ele aqui. E aí tem quem vai me falar o seguinte: Rose, mas eu nunca vi esses cogumelos aí, eles são fáceis de encontrar? Não, eles realmente não são tão fáceis e tão simples de encontrar. Alguns supermercados em específico, esses aqui eu ganhei, vieram da feira, mas de vez em quando a gente encontra eles no mix de cogumelos no supermercado. Tá, Rose, mas então por que você está trazendo essa receitinha se ele não é tão simples de conseguir? Em primeiro lugar, porque eu gosto de trazer ideias novas, ingredientes novos para a gente provar, e até para quando vocês encontrarem estes cogumelos, vocês saberem que eles são comestíveis, se são bons, se não são. Esse daqui, por exemplo, ele tem um sabor muito suave e ele tem muitos nutrientes que são importantes, inclusive, para os nossos neurônios. Dei uma pesquisada aí nos cogumelos juba de leão. São bacanas porque a gente consegue fazer receitinhas que às vezes no nosso dia a dia a gente tem medo de consumir cogumelos. Então esse aqui que ele lembra um frango desfiado, então vocês podem usar tranquilamente, o sabor é muito suave. E se ainda assim vocês disserem, nossa, mas e aí, eu quero fazer essa receitinha que é super simples, mas não tem os cogumelos, como é que eu faço e como que eu posso substituir? Primeira ideia não é substituir, né? Mas se realmente não encontrou, você pode usar também a carne de jaca, que é uma coisa que eu uso muito pouco, porque aqui em casa somos só 2 pessoas. E então, às vezes, quando eu vou comprar a jaca verde, a jaca é muito grande. Mas se você tem a carne de jaca, você pode usar. Você pode usar palmito desfiado, fica uma receita super bacana. E você pode usar o tradicional peito de frango. Você pega o peito de frango, ferventa antes e usa o peito de frango. Ou se você não tiver nada disso, você usa o ingrediente que você tiver na sua geladeira e faz esse arrozinho de hoje, que aí talvez não tenha o mesmo nome, né? Hoje é o arroz descabelado, aqui ó, bem desfiado. E é uma receita muito fácil e muito rápida de preparar. O que eu vou precisar aqui? Então eu já desfiei os meus cogumelos, eu vou usar o arroz, vou usar gengibre. E eu não vou usar tomate, não vou usar muitos outros ingredientes porque eu quero a simplicidade. E claro que se você tiver na sua geladeira tomate, se ao invés da cebolinha, eu vou usar a cebolinha verde para dar um pouquinho de cor nesse prato aqui. Mas se você quiser usar cebola, você pode usar cebola. Se você tiver
outro tipo de cogumelos e quiser misturar aqui para fazer um mix, você pode, ficar bem bacana. Você quer usar couve-flor, cenoura, usa o que você quiser. Eu vou usar esses ingredientes aqui, inclusive eu vou usar um arroz diferente também para combinar com esse cogumelo aqui, que eu vou usar o arroz basmati, que é um arroz de origem indiana, que também é um arroz bem saboroso. Ele é um arroz menorzinho, assim, ele é mais comprido e ele tem um sabor bem adocicado também, ele tem um sabor diferente, ele fica bem sequinho e bem soltinho, que é o que eu quero nesse prato de hoje. E aí, muito simples, a primeira coisa que eu vou fazer, vou levar isso aqui ao fogo com azeite, um fiozinho de azeite, ainda não liguei o fogo aí. Vou colocar aqui um fio de azeite, quem quiser usar manteiga ghee, outra manteiga pode usar. Vou usar aquele meu coringuinha, que é a cebolinha que eu já deixo, ó, picadinha aqui na geladeira. O mesmo processo, né? Um papel toalha embaixo e um papel toalha por cima. A gente vai deixar isso aqui refogando por alguns minutinhos, 3, no máximo 5 minutinhos. Os cogumelos, eles são ingredientes super versáteis e fáceis de preparar. Eles são de rápido preparo, então tem gente que acha que tem que cozinhar muito tempo e não, são 3, 4 minutinhos, a gente já coloca os ingredientes, os demais ingredientes. E aí, eu quero falar para vocês também, quem viu o vídeo dos cogumelos, eu até vou usar um pouquinho deste pó, desse mesmo cogumelo, juba de leão. Eu gosto de ter ele em casa para usar às vezes em sopas, em caldos, eu gosto de usar porque ele dá um sabor e dá uma corzinha diferente, que é apenas o cogumelo juba de leão desidratado e moído pó, que as pessoas também usam no shot de manhã, porque ele é riquíssimo para a nossa saúde. Então eu vou usar um pouquinho dele depois e também tem outras opções desses cogumelos aqui. E os temperinhos que vocês quiserem, a gente vai esperar refogar para depois entrar com o nosso arroz. E aí me perguntaram outro dia como que as melhores receitas que eu posso fazer com esses cogumelos aqui. Inclusive me perguntaram se poderia usar no estrogonofe. Então, depende do gosto de cada um. Para mim, por exemplo, eu prefiro preparar estes cogumelos aqui mais na questão de desfiar ele. Então, fazer um arroz descabelado, fazer um recheio para uma empadinha, realmente naquela ideia de que você vai desfiar ele. Eu não gosto dele no estrogonofe pelo seguinte, porque é a textura que ele fica, porque ele é todo descabeladinho ali, então colocando ele no meio do estrogonofe, de vez em quando eu acho, para mim, não fica uma sensação agradável você pegar esse cogumelo no meio do estrogonofe, mas é uma opção minha, fica a gosto de cada um. Então você prepara a receita do jeito que você quiser e como eu sempre falo aqui, às vezes o modo como eu preparo esses ingredientes não é o modo como vocês forem preparar. Mas a outra ideia também é você só refogarem ele, dourarem ele na manteiga, que também inteiro, né? Também fica uma ideia bem bacana. E aí aqui eu vou mostrar para vocês que ele realmente fica, ó, parecendo um frango desfiado, ó. Você vai dourando ele aqui, ó, e ele vai ficando douradinho assim. Que também fica uma ideia para você fazer um sanduíche, né? Fazer o recheio de um sanduíche com esses cogumelos aqui, né? A gente vai falando e as ideias assim vão fluindo e vai surgindo várias receitinhas já aqui na minha cabeça e aí já tá faltando cogumelo para preparar as próximas receitas com esses cogumelos aqui. Então, bora lá terminar, né? Porque eu tô aqui falando e não preparo a receita. Já refoguei aqui os meus cogumelos, vou colocar aqui uma xícara de arroz que dá para 2 pessoas que comam médio, né? Uma quantidade média, eu acho que é o suficiente para acompanhar. Você pode acompanhar um arroz, uma salada de batatas, do contrário você pode preparar um pouquinho mais. E aqui usei mais ou menos 150 gramas dos nossos cogumelos. E aí eu venho aqui e coloco pimenta, vou colocar os meus temperinhos, vou colocar sal, vou colocar um pouquinho de curry, mas aí o curry fica a gosto de vocês, né? Se vocês gostam, tem gente que não gosta, pode usar o açafrão. Eu aconselho a não exagerar, porque igual eu falei para vocês, eu quero que a atenção fique
para os nossos cogumelos. E vou colocar aqui também um pouco de gengibre ralado e vou usar aqui uma cebola desidratada que eu compro e eu gosto muito dela, que fica um sabor bem suave. Então já coloquei os meus temperinhos aqui e vou colocar aqui uma colher de chá do meu cogumelo em pó, só para vocês verem a cor dele. E aí a gente vai misturar e eu já vou colocar a minha água quente nesse arroz. Como eu usei uma xícara de arroz, eu vou colocar 2 xícaras de água. Aí quem quiser, às vezes, para não fazer lambuzeira no fogão, vai lá na pia e coloca a água lá, porque vai levantar um pouco de vapor aqui, porque minha panela está quente. E a gente dá uma misturadinha aqui e vamos baixar bem o fogo e vamos colocar a tampa da panela aqui e vamos deixar um espacinho para sair o vapor. E aí, para quem acha muito estranho que eu estou fazendo o meu arroz na frigideira, por aqui eu gosto de panelas que sirvam para qualquer coisa e eu preparo muitas receitas na frigideira e eu gosto de preparar o arroz na frigideira porque ela é mais baixinha, então o arroz normalmente fica mais sequinho. Agora a gente vai aguardar e depois eu volto para servir o nosso arroz descabelado. Nosso arroz aqui, ó, está quase, ó, ele já secou. Vocês podem ver aqui, ó, que é esse arroz descabeladinho aqui. E aí, para finalizar, a gente pode vir aqui, ó, e pode colocar aqui para dar uma cremosidade, um sabor a mais, ou uma manteiga ghee, ou uma manteiga. Eu venho aqui, coloco uns pedacinhos de manteiga e aí eu desligo o meu arroz e coloco a tampa por mais ou menos 50 segundinhos só para essa manteiga, para o arroz absorver essa manteiga e aí a gente vai servir. E chegou a melhor hora, né? Que é a gente servir esse arroz aqui. Olha só, ele fica bem molhadinho, mas ao mesmo tempo ele está sequinho e soltinho. A gente vem aqui, coloca numa travessa bem bonita o nosso arroz. E aí vocês perceberam que o arroz, na finalização aqui, naquele restinho de arroz que eu tirei, ele ficou levemente uma cremosidade, que é a manteiga que a gente colocou. Então dá essa leve cremosidade, só um tomzinho ali, mas que ele não fica encharcado. Para finalizar, para deixar o prato mais bonito, vou colocar algumas nozes aqui em cima, que fica bem bacana. Se quiser usar uva passa, se quiser usar outra coisa, você pode usar. Vou colocar uma noz aqui, porque lembra os pratos mais indianos. Vou colocar uma salsinha aqui e está pronto o meu arroz descabelado, super simples, super nutritivo. Mesmo quem não gosta de cogumelo vai se surpreender com esta receitinha aqui. Então, se você encontrar esses cogumelos aqui, por favor, compre, faça a receitinha e surpreenda-se com o sabor que é super suave, bem adocicado e que você vai deixar o seu prato do dia a dia muito mais nutritivo. E aí eu vou provar aqui. Claro que eu sou suspeita, porque eu gosto muito de arroz, né, que é tão típico na nossa mesa brasileira. E aí eu vou provar aqui, olha só, vamos pegar uma noz aqui. Maravilhoso! Então, prepare a sua receitinha aí, depois você me conta. Se você quiser fazer um jantar bem bacana para os seus amigos, né, um jantar especial, você compra esse arroz basmati, faz essa receitinha aqui que é super simples de fazer, serve com um vinhozinho, né? E aproveite e deguste, por favor, prove novos sabores e novos ingredientes, porque provar novos sabores e novos ingredientes é igual à nossa vida. A gente vai ter novas ideias, vai ter muito mais criatividade. Imagina se a gente ficar o dia todo ou todos os finais de semana trancado dentro de casa, né? A gente gosta de ter novas experiências e conforme a gente vai tendo novas experiências, vai tocando o mundo, né? A gente enriquece as nossas experiências. E aí, se você tem medo de fazer isso com a comida, comece com a comida que você vai ver que você também vai se aventurar em outras coisas na sua vida.
Então, bom apetite e lembre-se, cozinhar é um ato de amor por mim mesma.